Terça Nobre com Euri Benevento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Me leva pra praia, me chama pra sair. Não posso me convidar, mas eu queria estar aí. Me leva pra praia, me chama pra sair. Não posso me convidar, mas eu queria estar aí. Um abraço que eu ganhei de ti foi uma tarde toda para me reconstruir. Sentir seus braços não é pra qualquer um. Que coração é esse? Eu queria ser o som das suas canções. Já tentei de outras formas, mas eu nunca consegui. Me leva pra praia, me chama pra sair. Não posso me convidar, mas eu queria estar aí. Sorrindo contigo, sendo o motivo das piadas, sendo a graça da galera, sendo a foto inesperada. Me leva pra praia, me chama pra sair. Não posso me convidar, mas eu queria estar aí. Indo contigo, sendo o cara mais legal. E quando alguém te perguntar, é só dizer, ele tá comigo. Salve, salve, minha galera ligada aqui no nosso podcast Terça Nobre. E aí, gostaram desse começo? Ficou muito triste? O que vocês acharam? Começo meio romântico? Mas tá bom, se de repente, né, você sentiu falta de um começo mais animado, então gira o botão aleatório, gira essa chavinha aqui comigo, ó. Salve, salve, minha galera ligada aqui no nosso podcast Terça Nobre. Eu sou o Euri Benevento, toda terça com você. Começando mais um Na Balada na Jovem Pan. Ó, parecia, hein? Fala a verdade, se não parecia. Ó. Isso aí, galera, comecei hoje o nosso podcast com uma music de minha autoria aqui, mas eu também fiquei com vontade de começar meio animadão e tal. Eu fiquei, pô, e aí? Começo com a música... E aí o YouTube me derruba e eu começo tocando uma música minha. Mas eu tentei, né, velho? Falta de tentativa nunca é, entendeu? Essa aqui o YouTube não derruba. Essa aqui é autorizada pelo YouTube. Então, galera, nosso podcast Terça Nobre sempre por aqui pelo nosso Anchor, esse aplicativo de podcast que espalha para várias plataformas de podcasts e também em imagem pelo YouTube, para você que está assistindo esse vídeo também pelo YouTube. É isso aí, galera, aproveita, se inscreve no canal Euri Benevento no YouTube, é só você pesquisar Euri Benevento, tem lá o meu canal com vários vídeos, entrevistas e tudo mais e tudo menos, e você pode se inscrever lá, e aí já me ajuda também, vamos tentar chegar a 1000 inscritos aí, vamos melhorar essa quantidade de pessoas lá no canal. Euri Benevento no YouTube, então aproveita e se inscreva, beleza? E nas minhas redes sociais, @Euri Benevento no Twitter, Facebook, Instagram. O Twitter eu uso pouco, mas ainda existe, eu ainda tenho ele, então tamo lá. Euri Benevento no Twitter, Instagram e também Facebook, Euri com Y, Euri Y Benevento, beleza? E semana passada a gente falou sobre
até que ponto somos reféns das redes sociais? Até que ponto você é refém das redes sociais? Eu falo nós porque, que nem eu falei no programa da semana passada, eu também me coloco nesse pote. Eu não posso falar aqui também, às vezes fica parecendo que eu sou o Zé Crítica, né? O Zé caga-regra. Eu não gosto de cagar-regra, eu não gosto que caguem regra pra mim também. Então, se você curte postar as coisas que você posta, vá em frente. É o que eu falei, se você não ouviu o programa da semana passada, ouça o da semana passada, que você vai ver que não é bem uma crítica. Tipo assim, é uma constatação do que a nossa sociedade se tornou em relação às redes sociais, entendeu? E tipo assim, isso é ruim pra todo mundo. Tem coisa boa pra caramba, eu mesmo divulgo os meus trabalhos lá, a gente coloca foto, a gente reencontra pessoas e tal. Mas é o que eu falei no programa, né? Assim, às vezes tem pessoas que não era pra gente reencontrar. Tem pessoas que era pra deixar lá. É que nem quando tem aqueles filmes da múmia, né? Que os caras vão lá e ressuscitam, cara. Tipo assim, era pra mexer na múmia, aí os caras ressuscitam o Imhotep. Puta cara imortal, difícil pra caramba de tirar ele da terra. Os caras, pô, esse cara é a maior maldição do mundo. Vocês ressuscitaram um monstro, tipo isso, tá ligado? Então, tipo assim, tem coisas que a gente não deve mexer. Se o passado se levou embora, se a vida levou embora, se o livrar-nos do mal, amém, aconteceu, então, tipo assim, mano, não é pra você ficar correndo atrás, né? Puta, eu tô com esse fone nas costas, gente. Esse fio do fone que eu quero fazer pro fio não aparecer, né? Aí ele fica caindo aqui nas minhas costas. Mas é isso, tipo assim, se o passado... Se virou passado é porque virou passado e beleza. Você não tem que ficar tentando trazer de volta pra sua vida. Tem coisa que é livramento de Deus mesmo. Tipo, ele te livrou de certos BOs. Então, tipo, deixa aí. Se foi, deixa aí. Se tiver que voltar, vai voltar. Aquela velha frase, né? O que é seu vai dar um jeito de chegar até você. Eu já ouvi essa frase várias vezes no Facebook, né? Tudo que é seu vai dar um jeito de chegar até você. E eu não sabia, mas essa semana postaram que era do Chico, que essa frase foi do Chico Xavier. Então eu não sei, eu até preciso pesquisar, né? Porque vai ficar chato a gente falar, mas se foi, legal, porque o Chico Xavier, ele tinha, assim, realmente um ensinamento, né, maravilhoso. Até acho que merece um podcast só falando dele. Logo, quem sabe eu faço. Mas não sei se essa frase é dele. Igual a galera atribui 1 milhão de frases, né, pra Clarice Lispector. Às vezes nem foi ela que citou, os caras colocam lá Clarice Lispector pra ficar mais bonito, né. Mas não sei, né. Tem gente no Face que coloca assim, não sei o que lá, e põe o próprio nome. Tipo assim, não sei o que lá, não sei o que lá. Euri Benevento. Tipo assim, no próprio Facebook você postou e ainda você assina com o seu próprio nome, que aquela frase é sua, é minha. Não roube, não compartilhe. É isso. Tá gostando das novas trilhas do programa? Ó. Temos as trilhões. Cara... vamos ouvir aí o áudio das pessoas que ouvem o nosso podcast comentando sobre o tema da semana passada, até que ponto você é refém de suas redes sociais. Temos aí a participação da minha amiga Lilian Santana. E aí, Yuri, beleza? Mais uma vez, parabéns pelo programa aí. Um assunto interessante, faz a gente pensar bastante. A Leila falou que no próximo programa ela quer escutar um tchau pra ela também, porque ela escuta o podcast junto comigo, daí só escuta falar Lília Santana. Daí ela falou que é pra mandar pra Leila Santana também. Valeu, Lília, toda semana curtindo com a gente, ouvindo nosso podcast, e sempre vem me dar um feedback. Termina o programa, ela fala, isso, aquilo, legal, concordo, discordo. E aí hoje ela ainda falou que a irmã dela escuta com a gente também. Então, Leila Santana, um grande abraço pra você. Fica esperta que já no momento aquele abraço, tem mais abraço pra vocês também. Lília e Leila, obrigado por ouvirem o nosso podcast Terça Nobre aí, viu? E também ouvir agora o áudio do nosso irmãozinho, o grande incentivador do nosso podcast aqui, Bruno Palestrino Cássio. Saudações em verde e branco, meu irmão. Maninho, não resisti, tive que vir aqui parabenizar pelo programa. Acabei de ouvir, tava trabalhando, vi que subiu lá no nosso Facebook, aproveitei e já conectei no YouTube aí, fui trabalhando, finalizei meu expediente ouvindo, mano, sensacional, de verdade. Às vezes pode parecer até meio repetitivo o elogio, né, ao feeling, né, de apresentar o programa, mas uma coisa que eu achei bem bacana no tema de hoje é que meio que você deixou fluir, né. Óbvio que tem um roteiro, tem uma coisa pensada por trás, tem um tema pensado, né? Como você vai dividir isso no intervalo de tempo, né?
levada que você vai ter do programa, até porque algumas coisas se alongam, outras diminuem, para caber, né, dentro do tempo aí programado. Mas eu achei sensacional aí, porque meio que você deixou fluir, né? Iniciou, tinha uma ideia já, mas foi desenrolando bem natural, assim, ficou deixou bem claro, né, seu ponto de vista, não diria só opinativo também, mas dando dicas pra galera mesmo, de, mano, eu acho isso, entendo, me enquadro, né, você sempre deixou isso bem claro muitas das vezes aí, dentro do tema principal, né, das redes sociais, mas é meio até dando um motivacional, porque realmente tem gente que consome muito e deixa, o papel se inverte, né, aquilo consome a pessoa, né, isso entra coisas no sentido até meio depressivo, né? É a busca incessante por like e ser a única coisa que importa. Eu achei um programa sensacional, de verdade mesmo, papo de irmão, e eu sou muito fã, mano, de verdade. Valeu de verdade aí pelo abraço. Sabe que a gente é irmão, né? Fiquei bem feliz aí no finalzinho do programa ser lembrado. E vamos que vamos, mano. Audiência fiel aí. Hoje eu consegui ouvir no dia e pretendo nos próximos programas fazer do jeito que eu fiz hoje, porque foi uma experiência muito bacana. Bem divertida aí meu final de expediente aí contigo. Fica com Deus, maninho. Forte abraço. Tamo juntão, de verdade. Valeu, grande Bruno, muito obrigado pela sua participação, irmão. E é verdade, cara, eu fico feliz, assim, pelo seu retorno também, porque, assim, você é um cara que tá desde o começo comigo aqui no podcast, sempre me apoiando, sempre falando, ó, Yuri, legal, pô, eu ouço, porque, que nem eu já falei, você é um cara que você ouve podcasts, né? Então você tem bastante referência, você é um cara que gosta de rádio, que manja das coisas, então, tipo assim, é muito bacana conversar com você e ter esse retorno, essas palavras que você disse aqui pro nosso podcast Terça Nobre. Então, muito obrigado pela sua participação, obrigado pelo seu retorno, obrigado pelo seu áudio aqui no nosso programa. E para você que curtiu isso aí, galera, é o seguinte, manda seu áudio aqui também no nosso podcast Terça Nobre sobre o nosso tema de hoje. E aí, semana que vem, ele vai pro ar aqui também. Manda seu áudio aqui que você pode participar. Aproveita e manda um abraço também pro Momento Aquele Abraço. E também manda lá a sua perguntinha para o nosso tio Chicória, que ultimamente tá dando medo de perguntar as coisas para ele. Mas tio Chicória vem com grandes novidades. Ainda não é essa semana, mas eu acredito que semana que vem vai ter novidades do tio Chicória. Eu não posso falar ainda porque é questão de tempo e contrato, essas coisas. A gente precisa ter certeza, né? O que ninguém sabe, ninguém fala. Vamos aproveitar e ler aqui também o comentário do meu amigo Vitor Zeni, ele que faz o podcast Qual a Boa, toda sexta-feira comigo também. No final do programa eu vou explicar melhor pra você ouvir o nosso podcast também. Olha lá, ele falou sobre o episódio. Como eu odeio essa galera que fica filmando o show inteiro. Vai no show, curte o show. Depois ela nem vê os vídeos que fez. Ah, ele fala isso, mas é em tom irônico, porque esse bonito aí, ele também, a gente já foi num show que ele ficou filmando o show inteiro, balada, né, senhor Vitor Zeni, que você ficou filmando, né? Mas eu acho que é tom de ironia, né? Eu acho que as redes sociais estão aqui para ajudar. O grande problema é que tem gente que abusa delas. Realmente, Vitão, concordo com isso. Também não coloco aniversário no Facebook. Prefiro receber parabéns de meia dúzia, que realmente lembrou, do que 5.000 pessoas que nem sabem quem eu sou. Adoro as perguntas do Dangelinho para o tio Chicória. Racho de rir com as perguntas e com as respostas. Valeu, Vitão, toda semana dando esse retorno, né? Eu falo feedback. Feedback é palavras em inglês no meio dos nossos vocabulários. Mas valeu por toda semana curtir e também dar um retorno pra gente sobre as suas opiniões do nosso programa. Valeu, irmão, tamo junto, brigadaço pela participação. Então chega de enrolação, vamos falar sobre o tema de hoje. Nosso tema de hoje, o nosso tema aqui do nosso Terça Nobre é assim. Terça Nobre vai falar hoje sobre: você sabe lidar com suas frustrações? Galera, a gente vem sempre no começo do podcast, né? A gente tá chegando aí no
numa edição bacana, né, um número de edição legal. Nas primeiras a gente tava falando assim sobre vida de uma maneira aleatória, falando alguns temas aleatórios, alguns temas atuais, tipo quarentena e tal. Mas aí a gente foi falando de várias outras coisas, a gente chegou no assunto de depressão, a gente chegou no assunto de complexo de relacionamentos. É engraçado, né, falar complexo de relacionamento. Complexidade de relacionamentos, né, Yuri? Não é complexo. Imagina, tipo assim, sabe o complexo de prédio? Você chega assim, tem o bloco 1, bloco 2, Alan White, tipo assim, tem vários relacionamentos, como se fosse um bloco de relacionamentos, né, cara? Não é isso. Mas a gente veio falando sobre várias coisas, assim, que tem a ver com a nossa vida, com o nosso dia a dia, que muita gente se identifica. Então, assim, eu falo a gente, por quê? Porque o podcast Terça Nobre, o Euric faz, né? Mas eu faço baseado no que as pessoas conversam comigo também, porque muita gente veio falar comigo depois de certos temas. Euric, poxa, achei legal esse tema. Nossa, eu não concordo, mas já vi gente que passou por isso. Nossa, cara, você tá descrevendo a minha vida. E aí eu vou pegando isso e trazendo aqui pro podcast, que acaba sendo um bate-papo, assim como o nosso amigo Bruno falou, que parece que a gente tá conversando mesmo no barzinho, no boteco, e a ideia do podcast é essa, é a gente conversar de uma maneira não tão específica, não tão científica, né? Porque é que nem eu falo, quando a gente entra muito no assunto, vamos falar com um especialista, não sei do que, aí vira uma cagação de regra. Não que eu não queira falar com especialistas, quero, se tiver a oportunidade eu vou falar, claro. Só que eu falo de algumas coisas aqui no Terça Nobre com o meu ponto de vista, é o que aconteceu comigo, baseado em coisas que eu passei na minha vida e tal. Então, por isso eu tento deixar assim, o assunto o mais leve possível. E hoje eu vou falar sobre esse tema. Vou falar sobre esse tema de você saber lidar com as suas frustrações, baseado no que muitas coisas que aconteceram comigo também. A gente começa, por exemplo, quando a gente falou das redes sociais, né? A gente fez um tema só sobre redes sociais semana passada, que até que ponto a gente é refém. Por quê? Porque a gente sempre vai ficar olhando a vida do outro, né? A gente sempre olha a grama do vizinho mais verde, né? Então, antes de existir as redes sociais, talvez fosse na vida, na escola, né? Quando você tem lá uma pessoa, tipo um moleque que é super pegador, fica com todas as meninas querem ficar com ele, ou a menina é super popular, todo mundo pede pra namorar, todo mundo se apaixona por ela, porque ela é bonita, não sei o quê, e você não é tão bonita, você não é tão bonito, você não é tão popular. E aí já começa aí, você fala, pô, caramba, por que essa pessoa pode e eu não posso? Por que ela tem e eu não tenho? Aí gera a comparação nas nossas vidas, né? Então, antes de existir rede social, a comparação ela era feita assim, ela era feita no dia a dia, ela era feita no vizinho. Então, por isso que tem essa frase, né, que a grama do vizinho é sempre mais verde. Então, assim, até que ponto você consegue lidar com isso? Eu já falei, você consegue lidar com a felicidade alheia? Já falei aqui, tem um tema desse do programa. Mas assim, então começa na nossa vida infantil, na nossa adolescência, essa situação de frustração. Por quê? Porque você às vezes não é tudo aquilo que você pensa que você é. Então, por exemplo, eu já vi até uma história na internet mesmo. Uma mãe chamava a filhinha dela de princesa. Ai, princesa, você é linda, você é minha princesa, você é minha princesa. E a menininha acreditava que ela era uma princesa linda, maravilhosa. E é legal isso, a autoestima é tudo. Só que aí chegava na escola, um dia, não sei quem falou pra menina, eu vi no Facebook isso daí, uma história, não lembro agora nomes, nada, mas tipo assim. E um dia essa menininha chegou na escola e aí parece que alguém falou pra ela que ela não era bonita, que ela não era princesa. Falou, mas a minha mãe falou que eu sou uma princesa. E aí parece que a galerinha tirou ela, não sei se foi, parece que a professora, tipo, chamou uma aluninha de bonita e ela não. E a criança ficou mal, ficou arrasada, ficou zoada. Por quê? Porque ela acreditou que ela era uma princesa, que ela era linda da mãe dela e tal. E a gente faz isso com as crianças, né? A gente chama, eu mesmo, meus sobrinhos, meu lindo do tio, eu brinco pra caramba com os meus sobrinhos, eu sempre falo isso, meu princesa, minha princesa e tal. E é normal, a gente faz isso com as crianças, a gente quer que as crianças se sintam o melhor possível. E isso é a coisa mais bonita que tem. Só que, infelizmente, quando elas chegam no mundo lá fora, elas também vão se deparar com pessoas maldosas, com pessoas que não vão ter esse mesmo carinho. Então eu mesmo tive isso quando eu fui morar em São Paulo. Eu nasci em São Paulo, mas
fui criado em Roseira, então fiquei muito tempo aqui em Roseira, até os meus 17 anos e tal. E quando eu fui tentar a vida em São Paulo, fui morar lá, eu tava assim, eu era ainda, apesar de eu estar com 17 para 18 anos, eu ainda me sentia mais novo do que eu era. Então eu sentia um adolescente ainda, eu não sentia tanta responsabilidade. E às vezes no metrô mesmo, assim, quando eu tava muito empurra, muito lotado, eu pensava, por eu ser menor, né, porque eu ser pequeno e por eu ter cara de moleque ainda, não tinha nem barba na cara e tal, as pessoas iam se solidarizar comigo, ia ter dó de mim, falar, pô, coitado, o moleque não tá nem conseguindo segurar no ferro, vamos dar um espacinho pra ele aqui. Mas não, tipo assim, as pessoas querem que você se foda, tipo assim, meu, se ele tá aqui, ele sabe se virar, tipo, tá na chuva pra se molhar. E aí você começa a sentir a crueldade do mundo. Não porque é São Paulo, mas em cidades grandes. No interior ainda tem esse cuidado, esse carinho, né? As pessoas, elas costumam conhecer sua família. Ah, ele mora não sei aonde, ele é filho não sei de quem, é neto não sei de quem. Então assim, você chega lá... Então já foi um dos primeiros choques de realidade que eu tive, sabe? Isso quando eu já tava mais velho. Mas, por exemplo, assim, ao longo da vida, né? A gente tem que ir lidando com várias frustrações. A gente tem que entender e aprender, assim, coisas que não eram pra gente, mas a gente na hora não sabe disso. Então, eu lembro mesmo quando eu era mais novo e eu tentava jogar bola, né? Eu treinava no time de Roseira, já falei aqui, já contei aqui no podcast essa história, que eu fazia natação, futebol, futsal, tudo no complexo, né, do Zito, né? Inclusive eu tenho uma entrevista com o Zito, cara, que é o bicampeão mundial pelo Santos, pela seleção brasileira. Qualquer dia eu vou colocar o trechinho, é bem curtinha. Quando eu trabalhava lá na Rádio Santana, eu consegui entrevistar ele no dia do aniversário de Roseira, que foi dia 21 de março, né? Que é sempre dia 21 de março. Mas eu consegui entrevistar ele, assim, tipo, eu era super curtelinha, minha voz tá fininha, e eu tava fuçando no meu computador esses dias. E eu achei essa entrevista, consegui remasterizar ela, que ela tava gravada em fita, né? Mas eu tenho essa entrevista. Mas então eu fazia lá o complexo, então eu jogava bola, fazia natação, quadra, campo, e eu tinha uma vida assim, até de atleta, um corpo bacaninha, não era gordinho, nada. E eu pensava que eu ia ser jogador de futebol, cara. Então por muitos anos eu acreditei que eu ia ser jogador de futebol. E eu pensava só isso, tipo assim, eu queria ser jogador de futebol, cara. Eu falei, não, eu vou conseguir, eu sou bom, eu jogo bola. E eu pensava que eu era bom pra caramba. Então, tipo assim, eu acreditava realmente que eu ia ser jogador de futebol. E aí quando eu sempre pensava que ia jogar, eu nunca jogava, eu sempre ficava no banco, nunca chamava pra campeonato nenhum. E eu não entendia que eu não jogava bem, que eu jogava razoável, mas eu não era um jogador excepcional, eu não era um cara que o meu futebol era tão foda que ia ser chamado a atenção pra outras cidades e olheiros e tal. Até porque, tipo assim, eu treinava com vários moleques que jogavam 1000 vezes, tipo assim, jogava muito, cara, jogava muito, e nenhum deles vingou. Aqui em Roseira é muito raro, cara, jogador que conseguiu vingar. Tipo assim, tem uns e outros assim que estão aí pelo mundo, mas que são em times de menor expressão, não desmerecendo os caras, mas tipo assim, são pouquíssimos jogadores que vingaram mesmo, que, nasceu em Roseira, que saiu daqui de Roseira, que jogou o que eu falei agora, que é o Zito, né, que a gente conhece, que todo mundo sempre conhece a história dele, fala, que é um grande nome aqui na cidade de Roseira. Tivemos vários outros jogadores também, que até tem um pessoal de Roseira que tem uma rádio web aqui, que faz um programa especial sobre isso, que fala a história dos jogadores. Eu até tô conhecendo jogadores que eu nem sabia que tinha saído de Roseira, mas uma hora eu posso até falar com mais calma aqui, com alguns nomes, mas assim, nunca teve nomes que viraram tanto, sabe? Então assim, eu fico pensando, poxa, por que eu viraria, né? Aí hoje eu paro pra pensar e falo, não era, né? Como diria aquela velha frase do Silvio Santos, né? Do Moisés, não consegue, né? Moisés é isso. Então eu não tinha como ser jogador de futebol, só que eu não sabia. Na minha mente eu pensava que sim. Falei, pô, eu vou jogar. As pessoas falam, pô, você joga bem. E não sei o que. Aí eu ia jogar bola em alguns lugares, o pessoal botava fé. E aí não deu certo. Quando eu fiz 17 anos, eu fui pra São Paulo e fiz esse teste. Eu fiz um teste na Portuguesa, já contei aqui também. E aí não passei. Aí ali pra mim caiu a ficha. Falei, não, então peraí, eu preciso trabalhar, eu preciso arrumar outro rumo. Só que nesse tempo que eu jogava bola e que eu fui fazer esse teste também, eu também já tinha feito outras coisas, né? Eu já tinha trabalhado na rádio, já tinha trabalhado no McDonald's. Então assim, mesmo correndo atrás do meu sonho de ser jogador, eu tinha coisas paralelas. Eu trabalhava na rádio, que eu adorava, que é o que eu faço até hoje, eu amo fazer isso. Eu trabalhei em outros lugares também, além do McDonald's também. Então assim, parado eu não ficava, eu sempre dava um jeito de ganhar um dinheiro. E tinha também a banda. Eu já tive banda e quando eu comecei a cantar, né, tocar violão, o basiquinho também, super básico,
violão, eu não sei tocar direito. E aí eu comecei a escrever algumas músicas. E era a mesma época da rádio e no finalzinho do futebol. E então eu comecei a pensar também que eu ia ser cantor. Eu falei, pô, posso ser cantor. O pessoal escutava minha música e falava, meu, caramba, essa música é legal. Pô, meu, se você colocar essa música no YouTube vai estourar. Por que você não vende essa música? Por que você não passa por uma banda? E não sei o quê. E a gente tocou em festival, a gente ganhou festival, a gente já participou de coisa de escola, a gente gravou lá na Rádio Santana. E também não virou. Só que por muito tempo eu também acreditei que seria. Então eu adoro o violão, eu tenho o violão aqui comigo, ele faz parte do cenário aqui do nosso podcast, pra quem tá assistindo. De vez em quando eu pego, dou uma arranhadinha, brinco, escrevo alguma coisa. Até hoje eu escrevo. Essa música que eu cantei no começo do programa chama Me Leva Pra Praia, é uma música nova, escrevi esse ano agora. E depois eu vou colocar ela inteira no YouTube também, tocando, pra vocês curtirem, caso vocês gostarem, vocês que curtiram a música aí, né? Aí eu escrevo, cara. Mas tipo assim, pra mim hoje eu sei que é um caminho que raramente vai dar certo. Porque a gente sabe que o mercado da música é um mercado muito concorrido, as produtoras, a galera, tipo assim, você tem que estar muito investido pra poder tocar em rádio, pra poder tocar em TV. Hoje, dificilmente a gente consegue estourar vídeo no YouTube viralizado natural. Acho que os últimos que viralizaram mesmo, assim, foi aquele Para Nossa Alegria. Eles tiveram várias coisas legais, ganharam um salão lá na TV, do Pânico. Aí, hoje em dia, o que viraliza é vídeo curtinho, assim, de WhatsApp, uma coisinha ou outra. Mas, assim, dificilmente você consegue viralizar uma música, viralizar um vídeo que vá trazer sucesso pra você, né? Eu acho que teve aquele caso do Davizinho também, que é um menino que cantava, aí o Momozinho foi, ajudou ele, depois deu treta, mas parece que agora ele vive da música também. Então assim, são poucos vídeos que viralizam. Na maioria das vezes, os vídeos que ficam aparecendo pra gente toda hora, no nosso Facebook, no nosso Instagram, são vídeos assim, que pessoas que patrocinam, elas pagam pra aparecer, né? Então assim, elas pagam pra impulsionar o vídeo no Facebook, no YouTube, no Instagram, no seu feed, né, que aparece lá. Então assim, você gravar uma música, soltar no YouTube e ela viralizar naturalmente vai ser muito difícil, vai ser raro, não fazendo a galera desacreditar, mas assim, pelo que a gente conhece das redes sociais hoje, da internet, do jeito que funciona o business disso, dificilmente vai viralizar assim, do nada. Compartilha. Porque assim, geralmente que nem no próprio Facebook mesmo, tem os nossos amigos, a nossa família. Tipo assim, a galera não tem paciência, a galera não tem saco pra compartilhar. Sabe, que nem eu posto mesmo os programas e eu vejo, tipo assim, tem gente que compartilha, inclusive eu agradeço a todos que compartilham os meus vídeos, os meus programas, os meus podcasts, eu agradeço demais. Mas assim, por exemplo, eu tenho lá 2.000 amigos no Facebook. Às vezes dá, tipo, 5 compartilhamentos. Fico muito feliz, mas assim, você imagina se esses 2.000 tivessem compartilhado, que legal seria, que aí muito mais gente veria, alcançaria muito mais gente. Mas essas pessoas, elas não têm obrigação de fazer isso, porque elas têm ali o Facebook delas pra lazer. Então é pra ver, pra rir de um meme, pra compartilhar alguma coisa, pra comentar. Ela não tem obrigação nenhuma de compartilhar nada. Se ela quiser compartilhar, se ela achar engraçado, se ela achar bacana, aí beleza. Mas tipo assim, na maioria das vezes não tem. Então assim, a gente não pode exigir isso dessas pessoas. Então assim, pra você conseguir compartilhar naturalmente, ou o negócio tem que ser muito bom, ou dar uma sorte, mas assim, viralizar assim, sozinho, hoje em dia é muito mais difícil do que foi há tempos atrás. Então a gente tem que estar sempre tentando entender como que funciona pra conseguir chegar em algum lugar. Tipo, um lugar ao sol que a gente tenta encontrar. Mas essa questão das frustrações, elas são assim, a gente tem que lidar o tempo todo com isso, cara. Porque primeiro a gente... Que nem eu falei, eu tentei jogador de futebol, não deu certo, aí eu quis ser cantor, também não deu certo. Eu comecei a fazer faculdade de rádio e TV, aí eu pensava que eu ia ser um apresentador de TV, que eu ia ser famosão. E aí você começa a perceber que é muito mais gente. Eu comecei a perceber, isso é muito mais gente concorrendo àquela vaga. A área de rádio e TV, ela é muito fechada. E assim, muita gente tentando a mesma coisa. Então você imagina, você tem um curso de locução... E aí você tem 20 alunos na turma. E aí você forma essas 20 pessoas e tal. E aí você solta 20 pessoas no mercado. Tipo, cara, não vai ter 20 rádios pra todo mundo trabalhar logo de cara.
Então assim, eu lembro que quando eu fazia o curso, tinha um professor que falou, gente, coloca aí uns 10 anos depois que vocês terminarem o curso pra vocês estarem consolidados na área. Eu tomei um susto, falei, mentira, cara, não é possível que seja tudo isso. Tô ferrado, velho, não vai dar, e não sei o quê. E realmente faz sentido pra caramba, porque assim, eu terminei o curso em 2013, a gente já tá em 2020, e eu não é uma área consolidada pra mim, é uma área que eu gosto muito. Até ano passado eu trabalhava registrado em rádio e tal, vivo disso, mas assim, hoje em dia tá bem mais difícil, e assim, eu não tô consolidado nessa área. Eu tô tentando, tô correndo atrás, eu faço meu podcast com o maior carinho aqui, só que assim, é uma área que eu ainda não me consolidei, e a profecia do professor, ela vem se cumprindo. Porra, que praga, hein, gente? Mas velho, foi mais ou menos assim que ele falou, coloca 10 anos aí pra vocês conseguirem se consolidar. E ainda falando nessa parte das frustrações, eu lembro que eu tinha uma menina que eu gostava, né, na minha adolescência. Eu era muito apaixonado por ela, eu escrevia cartas e cartas. E eu pensava assim, eu pensava quando eu era adolescente, né, eu pensava assim, se eu insistir muito, se eu mandar muita carta pra ela, se eu ficar todo dia... Tipo, chegou uma hora que eu fiquei, assim, um chato, né? Hoje eu vejo que eu era um puta de um chato. Mas, tipo assim, eu ia na casa da menina. Porque, assim, a gente ficava à noite lá na rua dela, eu ia lá, e a molecada, todo mundo ia lá, ia ficar conversando, amigos, né? A gente conversava e tal. E eu ficava tentando conquistar ela e não conseguia. Ela não gostava de mim. E aí, o que acontecia? Eu falei, pô, mas eu tô indo lá porque tem mais gente. Aí, tipo assim, eu não tô conseguindo a atenção total dela. Eu preciso ir na casa dela numa hora que não tiver ninguém, que tipo, tiver só ela, não ninguém assim na casa dela, mas tipo, ninguém na rua, né, dos amigos que iam também. Aí eu comecei a ir na casa dela, tipo, de tarde, né, eu saía da escola e tal, aí eu me arrumava e ia pra casa dela, chamava ela, pô, o que você tá fazendo aqui? Ah, não, eu vim conversar. E eu ficava indo na casa dela. Cara, como eu era chato, velho, meu Deus, se eu pudesse voltar no tempo e falar com o Eurizinho adolescente, eu falei, não faz isso, cara, que humilhação que você tá passando. Como você é burro, cara. Mas aí eu ia na casa dela, eu escrevia carta, eu achava que se eu insistisse eu ia conseguir. Aí um dia uma amiga dessa menina que eu gostava, ela chegou em mim e falou, Uri, deixa eu te explicar uma coisa. Ela não gosta de você. E você ficar fazendo o que você faz, não vai adiantar. Você tá forçando, você tá impondo a sua presença. Você chega, você passa a mão no rosto dela... Você chega, você escreve cartas, dá presente. Pô, legal pra caramba, que bom que você dá tudo isso pra ela. Mas, ela não gosta de você. E ela não quer ficar com você. Tipo assim, você tem que entender. Tem coisas que não é. Tipo, não consegue, né? Mas às vezes, tipo assim, não dá. Não é pra você. Nada que você possa fazer. Não tá no seu controle. Então, aí que eu comecei a entender, que caiu a minha ficha ali. Eu falei, putz... Demorou, lógico, demorou um ano pra eu entender isso, depois que eu tomei esse balde de água fria da amiga dela. Aí eu comecei a entender, falei, nossa, caralho, que merda que eu fiz. Tipo, eu fiquei todo esse tempo enchendo o saco da mina, que bosta, né, que trouxa que eu era. Mas, tipo assim, depois que eu fiquei adulto, eu continuei sendo trouxa pra caramba em várias situações. Mas tem coisa que realmente não dá. Então, assim, o sentimento de frustração é muito foda. Porque, tipo assim, você pensar que uma pessoa não quer ficar com você, que uma pessoa não quer você mais na vida dela, e você não poder fazer nada em relação a isso, cara, é muito impotente. É muito, assim, desesperador, que você... Aquilo que essas frases do Facebook mesmo falam, né? Tipo assim, o que as pessoas sentem, o que as pessoas pensam sobre você... Você não pode fazer nada em relação a isso. Então, por mais que você fique preocupado com a sua reputação, que você fique com medo do que vão dizer sobre você, ou que você faça de tudo, você seja meticuloso, que você não fale mal das pessoas, que você não dê costas, né? Tipo assim, você não dá as costas pra mim, não sei o que, você não sai do ambiente pra ninguém falar de você. Mas, uma hora ou outra, alguém vai falar de você. Por melhor que você pense que você seja, por melhor que você seja como pessoa... As pessoas, elas falam das outras pessoas. Isso é natural, cara. Então, tipo assim, não que eu ache legal isso e que eu ache certo isso. Não acho, não. Eu fico mal por isso também. Eu me preocupo com o que as pessoas pensam de mim. Eu tenho esse problema. E eu sei que tem muita gente que também tem isso. E eu já tive também a ilusão de que ninguém falava nada de mim.
até você entender que tem gente que fala de você, sim, até eu presenciar, ou então eu escutar coisas que eu nem esperava de determinadas pessoas, aí eu comecei a entender melhor. Aí começou a cair a minha ficha. Então, assim, aquele sentimento de que você não pode fazer nada em relação a isso é horrível. Então você tem que aprender, a gente precisa aprender a lidar com isso. Tipo assim, o que eu posso fazer em relação a isso? Nada. Como diz, né? O que está remediado, o que não tem remédio, o remediado está. Porque assim, o que não tem remédio? Isso não posso fazer nada. Então você não pode fazer nada, aí você vira a página. Eu já falei isso aqui, então você vai para a página 2, você vai para outra atividade. Ué, o que eu posso fazer agora? Então, algumas vezes a gente fica refém disso. A gente fica refém de pensar que pode fazer alguma coisa. Não, eu posso mudar isso. Você não pode. Se você teve um relacionamento, essa pessoa terminou com você e não quer mais voltar, dificilmente você vai conseguir. E se você ficar insistindo, você vai ser chato, você vai ser inconveniente. Eu já passei por isso, de ficar querendo voltar. E aí depois eu comecei a perceber que eu estava perdendo tempo. Então a gente não pode mais controlar. Então a gente tem que tentar fazer o quê? Tentar aproveitar, tentar fazer o melhor enquanto a gente está na situação, né? Tipo assim, eu lembro que no futebol o pessoal fala muito situação e oposição, né? Essa da situação. Tipo assim, você tá passando por aquele relacionamento e ele tá conturbado e vocês têm vontade de terminar, mas aí ainda tem um sentimento. Então assim, luta enquanto tá ali, enquanto existe o sentimento, enquanto não existe uma terceira pessoa. Enquanto não existir outras pessoas já. Tipo assim, tô conhecendo alguém, não sei o que, deu um tempo. Deu um tempo. Aí já saiu um pouco da sua rédea, já saiu um pouco do que você pode fazer para melhorar, do que você pode fazer para controlar. Então a gente tem que tentar fazer enquanto dá, enquanto há tempo. Depois que acabou, não dá mais. A gente perde o controle. E isso serve para qualquer coisa. Então, tipo assim, essa questão das nossas profissões. Tipo assim, eu gostaria de ser não sei o quê. Eu sonhei, eu gostaria de ser policial, eu gostaria de ser administrador, eu gostaria de ter uma empresa só minha e ser rico e não sei o quê. E a gente não conseguiu. Então a gente tem que ficar lidando com essas frustrações. E a gente tem que tomar cuidado para não desanimar. Porque realmente desanima, cara. Porque você vê outras pessoas conseguiram aquilo que você não conseguiu, você fica triste. Então, no programa que a gente falou uma vez sobre você saber lidar com a felicidade alheia, é mais ou menos isso. Então a gente tem que tentar encontrar um caminho que vai fazer bem pra gente. Nem sempre vai ser aquilo que a gente gostaria de fazer e ter muito prazer no trabalho e ser muito feliz naquilo que a gente faz. Porque é que nem eu falei, né? Às vezes não tem lugar pra todo mundo no sol, né? Então a gente precisa procurar um espacinho, uma frestinha ali pra gente e tal. Então é encontrar outros caminhos, coisas que te fazem feliz também. Que não seja tão feliz quanto você esperava que fosse, mas que você encontrou uma maneira de sorrir ali. E é aquilo que a gente fala, né? A felicidade, ela não tá nas coisas, né? A felicidade tá dentro da gente, do que a gente sente. Tipo assim, no que você tá buscando. A gente busca tanto alguma coisa, a gente sempre acha que a felicidade tá em alguma coisa. E eu falo a gente porque eu também faço isso. Eu não sou coach, não sou psicólogo, não sou nada. Eu tô falando em relação às coisas que acontecem na minha vida. Então, assim, muitas vezes eu já falei isso aqui no programa também. Muitas vezes eu pensava que se eu tivesse um carro e que se eu tivesse dinheiro, eu ia conseguir uma namorada mais fácil. E se eu tivesse um lugar pra morar, perto dos lugares legais, tipo assim, no centro de São Paulo, eu seria mais feliz. Aí a gente vai conhecendo mais a vida, mais as pessoas, e a gente vê que não é bem isso. E às vezes a gente quer muito uma coisa, a gente vai lá, não, eu quero muito trabalhar em tal lugar, e você vai, força, e consegue trabalhar. E depois você chega lá, você começa a perceber que não é bem assim. É legal, tal, mas não é do jeito que eu esperava. Porque a gente cria muita expectativa, a gente coloca tudo em cima daquilo. E aí quando a gente percebe, não era tudo aquilo, era nossa mente era tudo aquilo. Mas quando a gente começa a viver aqui, aquela realidade, a gente acorda, fala, porra, não era isso. No programa de hoje foi quase que meio uma coisa da minha própria vida mesmo. Tipo, essa questão de eu saber lidar com as frustrações. Porque assim, eu já bati muito na trave com muita coisa. Tipo assim, então eu já morei em outra cidade um tempo, não deu certo. Eu morei em São Paulo, voltei, fui de novo. Fiquei 12 anos fora de casa e agora tô em Roseira de novo. E toda hora aparecem situações que eu preciso me reinventar.
E agora, com essa questão da quarentena, da pandemia, muita coisa se igualou. Então, muita gente que às vezes, de repente, estava numa realidade completamente diferente, precisou voltar para uma realidade mais simples, para uma cidade pequena, de repente para ficar na casa dos pais, na casa da família, que se protegendo, né? Essas pessoas que estavam em outro país tiveram que voltar para cá, essas pessoas que trabalhavam em grandes empresas com grandes salários foram demitidas e foram puxadas bruscamente para uma realidade. Então, assim, a quarentena, a pandemia, ela acabou igualando muita gente. Então, assim, muita gente vai ter que começar do zero de uma maneira forçada e talvez com a frustração muito grande de pensar, nossa, mas e agora? O que é que eu vou fazer? Então, assim, sempre tem um caminho, sempre tem alguma coisa que a gente pode fazer de novo, que a gente pode começar, e aquela frase, né, muita gente já me falou isso também, um passo para trás para dar 2 para frente. Então, é difícil lidar com as frustrações? Mas a gente consegue sobreviver. Como diz um livro, né, ninguém nunca morreu de amor. É isso, às vezes a gente pensa que vai morrer de tanta dor que a gente sente por um amor perdido, ou por uma pessoa que partiu, ou então por uma coisa que você perdeu, um emprego, uma situação de vida que você tinha. E aí você sempre fica... a dor é tanta que você chega a pensar, fala, poxa, caramba, acho que eu vou morrer disso aqui. E a gente não morre. A gente consegue sobreviver. Tem as suas dificuldades, mas a maioria consegue sobreviver. Claro que são casos e casos, cada pessoa é de um jeito, de um pensamento de outro. Mas assim, essa conversa que a gente teve hoje é para saber mesmo, assim, você consegue lidar com suas frustrações? Como você faz para lidar com as coisas que você esperava acontecer e não aconteceram? Então manda para mim também o seu áudio, ou então a sua mensagem escrita para falar sobre isso. E na semana que vem a gente resenha um pouco mais sobre esse assunto. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre, vem chegando um momento muito especial. Que momento é esse? A trilha é diferente. Vamos ao momento, aquele abraço com uma trilha diferente hoje. Agradecer a toda a galera que toda semana curte o nosso podcast aqui, que manda um salve, que manda mensagem, que fala sobre os nossos temas. Muito obrigado. Vamos pro nosso momento, aquele abraço. A gente começa mandando abraço aqui pro meu amigo Douglas Palestrino Miranda. Mandar aquele abraço também pro meu amigo Pedro Lopes Martins. Mandar um abraço também pra Leila Santana lá em Pinda. Um abraço também pra sua irmã Lilian Santana. Elas que curtem o nosso podcast Terça Nobre toda semana. Grande beijo pra vocês, meninas. Muito obrigado por ouvir o Terça Nobre. Um abraço também pro meu irmão Edilson e pro Léo, curtindo lá na Artrotec, curtindo o nosso Terça Nobre toda semana. Aquele abraço também para o De Rico e para o DJ Krauser, os meus parceiros do podcast Shitcast Show. Aquele abraço também pro Ícaro lá em São Paulo, toda semana curtindo com a gente. Aquele abraço também pro Fabrício Dias e também pro Michel lá em Foz do Iguaçu. Grande abraço, galera. Aquele abraço também pra Maura lá em BH, que toda semana curte o podcast Terça Nobre. Grande beijo, Maura, obrigado. Um abraço pro meu irmão Everton, pro Evandro e pro nosso grande bruxo, o senhor Wilson. Senhor Wilson. Aquele abraço também pro Peter Miller, meu amigo locutor lá em São Paulo. Ele que gosta de futebol, ele que gosta de fantasma, tem um canal chamado Siga Fantasmas e também faz parte da Rede Contínua, que tem umas vinhetas com as minhas vozes, com a minha voz lá na Rede Contínua também falando de futebol. Peter Miller, grande Peter Miller. Aquele abraço também pra minha irmã Evelyn, toda semana ouve o nosso podcast. Miguel e o Vitor Hugo, meus sobrinhos, ficam junto com ela ouvindo também. Então, um grande beijo pra vocês, família. Aquele abraço também pra velha guarda, a linha de frente do nosso podcast, que sempre, desde o primeiro programa, tá ouvindo com a gente aqui. Meu amigo Dangelinho, aquele abraço pro Vitor Zene, Jaime Vasconcelos, Bruno Palestrino, Cássio, Gabriel Ferreira, Ícaro, Bianca Souza, grande beijo pra você. E pra fechar, um abraço especial pra Dona Lucy de Abreu, Dona Lucy lá da Vibe Mundial em São Paulo, e o mestre Toninho Palestrino Nascimento. Forte abraço pra vocês lá na Vibe Mundial. Dona Lucy, o Toninho, que estão ouvindo o nosso podcast também. Grande beijo pra vocês, obrigado por curtir aqui o Terça Nobre. E girando o botão aleatório do nosso Terça Nobre, temos agora ele que não dorme em serviço, ele que é sensacional e todo mundo gosta do nosso mestre. Ele vem pra cá
Tio Chicória. Ora, gente, tudo bom, gente? Como é que você tá, gente? Tudo bom? Como é que tá esse pessoal? Essa semana calorenta que você passou, gente? Todo mundo foi pra praia no feriado? Será que ninguém pegou doença, né, gente? Porque o pessoal fica preocupado, né, com o Covid, mas tem outras doenças também, que tem um povo porco que caga na praia, gente. Dá uma esquisitossomose. Como é que é o nome daquela doença, cara? Que a pessoa pisa no cocô, gente, e aí fica doente, dá barriga d'água na pessoa. Porra, um dia eu fui na praia, tinha um belo de um toroço na beira da praia, gente. Eu fui embora, meu. Cheguei lá, tinha um cocô na beira da praia. Assim, a pessoa vai lá no fundo do mar e dá uma bela de uma cagada, né, gente? Banheiro não serve pra nada, né? Banheiro de quiosque não existe. Banheiro da tua casa e banheiro químico também. Seu sem vergonha que vai na praia fazer cocô na praia dos outros, gente. Puta coisa feia, meu. O cara sai lá dos cafundó do Judas, vai lá em Mongaguá fazer cocô na praia, gente. Em Peruíbe, porra. Puta amigo legal, Oliveira, que mora lá em Peruíbe, gente. Convida você pra ir na casa dele e você vai fazer cocô na beira da praia. Brincadeira, né, gente? Como eu já disse, né, pros meus amigos rádio ouvinte que participam aqui do nosso podcast Terça Nobre, né? Eu gosto de fazer audiodescrição também. Hoje eu tô com uma boininha nova, gente. A produção comprou uma bela de uma boina preta pra mim. Porra, eu tô me sentindo um policial, gente. Quando fala assim, os boina preta. Porra, gente. Sou policial agora, hein? Mas olha aqui, eu vou ler aqui a perguntinha, né? Sem mais delongas, eu vou ler a perguntinha do nosso amigo Lucas Derrico. Ô, Derricão, tudo bom, neném? Como é que você tá, hein? Fala um abraço pro vô aí, o pessoal lá de Pindamonhangaba que escuta teu programa também, pessoal que vai pra Atibaia direto, né? Um grande abraço pro pessoal lá, viu, Derrico? Pergunta dele aqui, falou aqui, ó. Vamos ler. Tio Chicote, você já web namorou com alguém? Você web namoraria? Ou você já usou os aplicativos de encontro? Olha, péssima pergunta, hein, queridão? Porra, que pergunta é essa, gente? Primeiro, o que é isso? Eu não sei, eu não entendo. O que é esse negócio de web namorar, gente? Porra, o que é isso? Na minha época, quando o pessoal tinha que namorar, era assim, você tinha que chegar na casa da menina e você tinha que pedir pro pai da menina assim, ó, posso me namorar com a tua filha, gente? E aí você podia namorar, naquela época as mulheres não podiam nem usar calça, gente. Eu usava aquelas puta saias gigantescas até o pé, que você não via nada da mulher. E aí você ficava do outro lado da praça, um num banco, outro no outro, olhando pra cara do outro. Não podia nem beijar, gente. Era difícil até beijar. Agora vem com essas ideias de web namorado. Porra, eu já ouvi dizer algumas coisas sobre isso, assim. Mas, porra, namoro de internet, de distância, né? Eu não sei que graça que deve ter isso aí, porque o pessoal fica sendo corno de longe, né, gente? Porra, brincadeira esse negócio, né? Tá de brincadeira com a minha cara que eu vou fazer web namorada com alguém. Se a pessoa quiser namorar pessoalmente, vem tomar um café na minha casa, a gente acende um cigarro, toma uma Coca-Cola misturada com café pra ficar acordadaço, gente. Porra, que esse negócio de web namorada é brincadeira, né? Esses negócios de aplicativo também, de namorado, né? Desencontro. A pessoa falava, vai ter um date hoje. Porra, date. Na minha época, date é quando você ia no dentista, você arrancava um dente. Pô, tô com uma puta dor nesse dente aqui. Você vai ter um date. Porra, que date? Isso não existe, gente. Aí você coloca lá que você quer arrumar uma namorada. O pessoal vê essa puta cara velha aqui de mim, não me dá curtida em foto nenhuma minha. E as mulheradas que quer ficar com a gente, aí você vai falar com a pessoa, a mulher ela fala assim, porra, eu tô cobrando tanto. Pô, mas peraí, gente. Não é um aplicativo que você vai namorar com a pessoa, vai encontrar, vai pagar um lanche no Mac pra ela, de repente um sanduíche de um hot dog na rua, a pessoa vem querer cobrar pra poder passear com você, gente. Que mundo é esse, gente? Porra, não consigo. Pra mim agora... a época de namorado na escola, a gente escrevia cartinha, né? Que falava de correio elegante. Ficava esperando o dia dos namorados, escrevia cartinha pras meninas, né? De correio elegante.
Aí passava o pessoal na sala de aula com o saquinho entregando as cartinhas que a gente recebeu, né? Eu mandava a cartinha, mas nunca recebi. Era um puta de um malamado na adolescência, ninguém queria saber do tio Chicória, por era só Chicória, não tinha tio ainda. Mas eu nunca recebi cartinha de correio elegante. Então assim, não sei direito o que é isso, gente. De repente, se vocês quiserem arrumar uma namorada pro tio Chicória, vocês podem colocar, mas não vai dar certo, porque ver a cara do tio Chicória desanima, gente. Grande beijo, tô chateado, fui. Tio Chicória, hein? Rapaz do céu. Tio Chicória foi embora chateado hoje, hein? Desculpa, tio Chicória, as perguntas que eu posso fazer, o pessoal manda, eu te passo. E você vê que engraçado, né? Ele nem falou sobre o tema do programa de hoje, mas acabou sendo uma frustração também. Porque ele não recebia cartinhas no Valentine's Day, que é o dia dos namorados, né? Valentine's Day, que idiota. Porra, não é Valentine's Day, né, Yuri? É dia dos namorados. Porque o Valentine's Day lá nos States é outro dia, não é dia dos namorados. E não é, tipo, é o dia do namorado deles, né? Dia de São Valentim, mas aqui no Brasil é outra data. Então é outra coisa. A galera confunde. Eu acabei de confundir. Parabéns. Não recebia cartas. Tio Chicória não recebia cartas. Então, tio Chicória, acabou sendo uma frustração também. Depois, semana que vem, você conta pra gente como que você lidou. Como você lidou com isso, né? Com essa frustração que você teve na sua vida. E foi o tema do nosso programa de hoje. Então, você que curtiu, se identificou ou não também, manda lá sua mensagem, fala aí o que você acha, como você faz pra lidar com as frustrações da sua life. E aí, semana que vem eu coloco aqui no programa também, viu? E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre, girando mais uma vez, né? Toda semana a gente gira esse botão aleatório. Eu fico feliz que tem gente que fala isso pra mim. Fala, eu gosto quando você fala girando o botão aleatório do nosso programa, cara. E foi uma coisa que eu criei aqui pro Terça Nobre e acabou dando certo. E tem gente que usa esse gordão, como diz a minha sobrinha. Ela fala assim, tipo, por que você fica falando toda hora tal coisa? Aí eu falei pra ela assim, não, esse aí é o meu bordão. Só que ela entendeu gordão. Ela falou, aí uma hora eu repeti, falou, sabe o que é isso, pai? É o gordão dele. Que eu ficava tentando imitar o Benja, né, que o Rudy Landucci imita. Aí ele falava, que legal. E eu ficava só falando isso. Junto com o Derrico, a gente com a cara cheia de cachaça, falando isso. Aí a minha sobrinha quis saber por que eu ficava falando isso. Eu fui explicar pra ela, entendeu que era gordão. E aí ficou o gordão do Yuri Benevento girando o botão aleatório. E sabe o que eu vou falar agora? O Dicas. Momentos Dicas voltou pro Terça Nobre. E hoje no Dicas eu vou falar sobre um filme, eu vou dar uma dica de um filme muito legal, que com certeza muita gente que tá ouvindo o Terça Nobre já assistiu esse filme, mas pra quem ainda não assistiu, vai valer a pena. E também assiste de novo, porque esse é um filme que eu assisto várias vezes e eu não me canso, e eu me emociono todas as vezes que eu assisto. Então, vamos lá. Hoje eu vou falar sobre o filme Viva a Vida é uma Festa. Esse filme, ele passou recentemente na sessão, na tela quente da Globo, né? Eu já tinha assistido ele, e eu comentei com meu amigo, inclusive o Peter Miller, que eu mandei um abraço pra ele hoje. Eu falei, Peter, assiste esse filme, cara. É um desenho, né? Uma animação, né? Da Pixar. E ela fala um pouco sobre a doutrina espírita, né? Ele é um filme mexicano, ele foi lançado, né, no ano de 2017. É uma animaçãozinha muito legal, gente. Vocês vão adorar, certeza. Eu vou ler aqui uma descrição que tem do Adoro Cinema, né? Ao contrário dos filmes tradicionais da Disney, as animações da Pixar sempre tratam a morte de maneira púdica, discreta. Enquanto a Bela e a Fera usava matar seu vilão jogando do alto de uma imensa torre, o vilão de Toy Story 3, por exemplo, era punido com uma vida ruim ao invés da morte, agora a Pixar ousa abordar o assunto com uma frontalidade atípica e bem-vinda. Viva a Vida é uma Festa explora não apenas a morte natural, mas as mortes por acidente também, o assassinato e a morte simbólica, ou seja, o esquecimento. O conteúdo poderia soar árido demais para o público infantil, porém o diretor suaviza a ideia com música, poesia e afeto familiar. A história gira em torno de um garotinho apaixonado por canções vivendo dentro de uma estrutura matriarcal onde a música é banida devido a um trauma, como o tataravô abandonou a esposa e os filhos pequenos para seguir a carreira. Esse menininho chama Miguel, uma belezinha, muito doido, corre atrás pra caramba. Vocês vão gostar, é muito emocionante e ao mesmo tempo leve, que nem essa descrição fala. Assim, é um filme leve,
tranquilo, dá pra você assistir com a criançada também, mas assim, é uma lição de vida legal pra caramba, da gente saber valorizar a nossa família, saber valorizar as pessoas que gostam da gente, conhecer a história da sua família, conhecer a ancestralidade, conhecer o seu avô, seu avó, seu bisavô, você saber de onde você veio. E esse filme, ele te incentiva a fazer isso, a conhecer a sua raiz, o seu passado. Muitas vezes a gente tem problemas, né, na nossa família, desavenças e tal, e a gente se afasta da família, a gente nem quer saber às vezes da família, e às vezes você tem muita coisa que tá passando na sua vida que tem a ver com essa raiz. Então você precisava saber realmente de onde vem a sua vida, de onde você começou, quem são as pessoas que antecederam você, né? Então é muito legal, cara. Pra você que não assistiu ainda, vale a pena. Essa animação chama Viva, a Vida é uma Festa, muito legal. Assistam, quem não assistiu, assista, depois fala pra mim o que você achou dessa animação, desse filme, muito legal, gente. Então essa foi a Dicas de hoje, e semana que vem tem mais Dicas, tá bom? E o nosso programa Terça Nobre vai chegando ao seu fim, vai ficando por aqui. Agradecemos a todos que vieram até o final com a gente, que ouviram todas as nossas conversas. Muito obrigado, galera. Valeu, toda terça-feira tem o Terça Nobre, eu sou o Euri Benevento. Você pode me seguir nas redes sociais, @EuriBenevento, tá lá no Twitter, no Facebook, no Instagram. Manda sua mensagem, você que tem meu WhatsApp também, manda lá o que você achou, a sua sugestão sobre o programa, comenta sobre o tema de hoje, manda áudio se quiser que eu coloco aqui também no ar, beleza? Então é só você me procurar, @EuriBenevento. Você pode ouvir todos os episódios do Terça Nobre, desde o primeiro até agora, lá no Anchor. Então você pesquisa como Euri Benevento ou como Terça Nobre, e você consegue ouvir no Spotify, no Anchor e várias outras plataformas de áudio, que lá no meu Facebook tá bem especificado também, e também pelo YouTube, que temos imagem. Esse episódio tá com imagem no YouTube, é só você procurar como Euri Benevento no YouTube, e você consegue assistir o episódio inteiro com essa carinha mais linda de mamãe. Você pode se inscrever no meu canal e me ajudar bastante, é só você pesquisar como Euri Benevento, beleza, galera? Então é isso, fiquem com Deus, grande abraço e até semana que vem. Beijão! Terça Nobre.